Meus amados, hoje, dia 21 de novembro de 2024, quinta-feira, memória da apresentação de Nossa Senhora, Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Queridos irmãos e irmãs, o trecho que hoje nós acabamos de ouvir do Santo Evangelho de São Mateus, eu já tive a oportunidade de comentá-lo, e é um texto que alguns, para desprezarem o papel de Maria na história da salvação, dizem, olha, o próprio Jesus renegou a sua mãe. Bom, primeiro, se Jesus fez isso, ele pecou contra o quarto mandamento, honrar pai e mãe. Então, não pode ser dessa forma que a gente interpreta. Ah, Jesus foi se distanciando da sua mãe. Também é um desprezo. Então, eu estaria dizendo que ele não honrou a mãe dele como mãe. A primeira honra que você dá à sua mãe é reconhecê-la como sua mãe. E depois, assim, também o pai, né? A primeira honra que você dá é de reconhecê-lo como pai. Então, quando chega ali, eu já expliquei que esse termo irmãos é um termo muito amplo na língua hebraica, nas línguas antigas. No hebraico, nós não tínhamos essa gama de parentesco que nós temos, tio, sobrinho, primos, né? Netos, avós, não tinha isso. Era bem restrito. Então, como é que a gente dizia? Irmãos eram aqueles de sangue? Claro que sim. Mas não eram somente os de sangue. Irmãos podia ser qualquer parente próximo. Um primo poderia ser irmão. Um tio poderia ser meu avô. Se eu tivesse, né, meu neto. Então, tudo isso era irmãos. Porque se pertencia, muitas vezes, a clãs, uma espécie de tribo. Então, todos da mesma clã, da mesma tribo, eram irmãos. Então, são esses irmãos que Mateus se refere e que chega ali junto, né, com Maria. Então, quando anunciam para Jesus, olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar com você. Então, quando querem falar com Jesus, ele pergunta para essa pessoa, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? E aqui a resposta nós já conhecemos bem. Jesus aponta para os discípulos que estão ali ao redor dele e vai dizer, eis a minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então ele não está aqui, na realidade, desprezando. Ele está dizendo, olha, ela é minha mãe não só porque ela me deu a luz, que será algo muito importante para o judeu até hoje. A genealogia, dizer quem é filho de quem. Isso é extremamente importante, você ter a sua linhagem, as suas raízes, os seus antecessores. Então, isso era muito importante para o judeu. Então, aqui Jesus já derruba um tabu social. Jesus fala, não, ela não é minha mãe só porque ela me deu a luz. Eles não são meus parentes porque temos o mesmo sangue. Claro que são também, mas Jesus está dizendo que verdadeiramente quem pertence à família dele é quem faz a vontade do Pai que está no céu. E vai dizer que Maria não fez? Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Inclusive, o verbo que é usado, faça-se, genoito, no grego, que Maria usa, ele expressa um desejo, uma vontade. Então, Maria fala, eu quero, faça-se, eu quero que aconteça. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Então, como é que eu vou dizer que ela não fez a vontade do Pai que está nos céus? Então, é isso que Jesus está dizendo. Jesus
amplia a família dele. Ele cria uma família espiritual, não simplesmente carnal, sanguínea, como era tão importante para os judeus. Lembremos que Mateus inicia o seu evangelho exatamente com a genealogia de Jesus, começando lá em Abraão, chegando no seu pai adotivo José. Porque isso era muito importante para o judeu. E Mateus escreve o seu evangelho especificamente para os judeus que se converteram do judaísmo para o cristianismo. Então você vai perceber traços bastante marcantes da cultura judaica no evangelho de Mateus. A começar, como disse, pela genealogia, que Lucas também traz. Mas Mateus coloca em primeiro lugar a genealogia. Então, nós vamos notar aqui que o Senhor, então, amplia a sua família. Como eu disse, cria esta família espiritual, não é simplesmente uma família carnal. Então, Maria é sua mãe de sangue? Claro que é. Mas muito antes dela ser a mãe de sangue, ela faz parte, é a mãe de Jesus porque fez a vontade do Pai. Simples assim. Então, aqueles que querem desvincular a Virgem Santíssima do filho dela cometem um erro gravíssimo, biblicamente falando. Não tem como desvincular um do outro. Ela é a mãe do Salvador. Ponto final. Não tem o que fazer. Né? Gostem ou não, aceitem ou não, mas isso é o que a própria palavra traz. Então, que nós também possamos ter essa graça de fazer na nossa vida a vontade do Pai. E é exatamente isso que nós pedimos, Senhor. Concede-nos, pelo poder do Espírito Santo, essa graça de fazermos sempre a vontade do Pai, a fim de que nós possamos participar desta família espiritual que o Senhor conquistou pelo seu sangue derramado na cruz. Que nós, cada dia, lembremos, Senhor, o quão amado nós somos, o quanto, Senhor, cada um de nós custou, que foi o seu sangue precioso derramado na cruz. Que nós possamos sempre, Senhor, trazer no coração que somos filhos, ainda que adotivos, mas somos filhos do Filho que é o Senhor. O Senhor é o verdadeiro Filho e nós podemos, por graça, pela tua infinita misericórdia, podemos participar desta filiação. E nós pedimos, Mãe querida, hoje nesta memória dedicada à Senhora, que mais uma vez a Senhora interceda por todos nós, para que nós sejamos sempre fiéis ao chamado de Deus, assim como a Senhora foi, e intercede também pelo nosso país. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que desça sobre você, meu irmão e minha irmã, pela intercessão da Virgem Santíssima, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém.